Programa nas Entrelinhas. Iniciativa do curso de Administração Pública da ESAG. Apresentação: Professor Enio Luiz Spaniol. Termo de cooperação entre o UDESC, ESAG e IPREV. Bom dia, ouvintes. Estamos iniciando o nosso programa nas Entrelinhas, o programa do DAP, Departamento de Administração Pública da ESAG e UDESC, todas as quartas-feiras de manhã. Tudo bem, Henrique? Tudo ótimo, professor. E hoje temos uma discussão importante a ser feita sobre um termo de cooperação entre UDESC e IPREV. Quem são os participantes do nosso programa? Estamos aqui com Renato Luiz Henning, presidente do IPREV, administrador de empresas e especializado em auditoria. Foi deputado estadual, secretário de Estado do Desenvolvimento Regional da Grande Florianópolis, diretor de Administração Tributária da Secretaria de Estado da Fazenda, secretário adjunto da Fazenda e auditor fiscal da Receita Estadual. Também estamos aqui com professor Arnaldo José de Lima, que é professor doutor em administração e é diretor-geral da ESAG. Eu queria começar com Renato Henning. O senhor se formou aqui na ESAG. Quando é que foi a sua passagem aqui pela UDESC ESAG? Bem, eu queria dar o meu bom dia aos ouvintes e agradecer a oportunidade desse espaço e dizer que estou muito feliz de poder retornar aqui a esse ambiente escolar, já que me formei aqui na época em que eu estudava na ESAG. Eu iniciei o curso quando ainda a ESAG funcionava lá na Praça dos Bombeiros. E depois, durante o curso, a gente mudou aqui para Itacorubi, de forma que eu me formei em 1979, já aqui nesse ambiente. E é muito gostoso voltar aqui agora na condição de estabelecer uma parceria com a UDESC, particularmente com a ESAG, onde a gente sabe que vai poder contar com profissionais altamente qualificados e toda a estrutura da UDESC para nos dar suporte no trabalho que pretendemos realizar à frente do IPREV. Professor Arnaldo, sempre é uma satisfação receber egressos daqui e agora assinando um importante termo de acordo. Bom dia, professor Enio, bom dia, doutor Renato, bom dia, Felipe, coordenador da rádio. É um prazer estar aqui, principalmente na companhia de ex-aluno. É o sinal de que a universidade cumpre o seu papel e estamos aqui para trabalhar, unir esforços no sentido de aproximar a academia, a universidade da instituição e, em caso especial aqui, do Instituto de Previdência de Santa Catarina. Esse termo de cooperação abre o caminho para que a gente possa, como eu disse, aproximar as atividades de sala de aula, atividades desenvolvidas pelos nossos professores, pelos nossos acadêmicos, abre um espaço para trabalhar a questão da teoria e a prática e, mais do que isso, ajuda a cumprir uma das missões do nosso centro, que diz respeito a aproximar a empresa, a comunidade e a escola. Esse lema que conduz a ESAG há mais de 50 anos se renova a cada momento em que a gente promove uma parceria, como está sendo aqui conduzida com o Instituto, um tema que é bastante relevante para a sociedade, e para os servidores públicos, uma vez que se discute a sua previdência, a sua forma de garantir o seu sustento para a sua atividade laboral. E mais do que isso, pensar de como que nós podemos aperfeiçoar esse modelo, buscando refletir, buscando trabalhar com especialistas da área, fazer com que as pessoas busquem ou apresentem metodologias que possam se traduzir assim em alternativas para melhorar o fluxo da previdência hoje do nosso estado. Presidente Renato, a pergunta é: por que este acordo? O que é que o IPREV quer com esse acordo com a universidade? E com isso talvez o senhor possa até dar uma ideia geral de como é que está hoje a situação do IPREV. Bem, eu quero dizer que eu estou apostando muito nessa parceria, porque além da questão da própria gestão
do IPREV, que nós precisamos modernizar, precisamos inovar, nós temos aqui a perspectiva de, através da UDESC-ESAG, contar com um corpo técnico altamente especializado para a gente discutir em profundidade esta questão relevante da Previdência, que é uma preocupação de todo o servidor público do Estado de Santa Catarina, saber se, ao se aposentar, ele vai ter a tranquilidade de, nos anos futuros, continuar usufruindo do valor da sua aposentadoria. Já que, vez por outra, surgem notícias de que tem problemas na Previdência. E agora, com esse episódio ocorrido na Grécia, que é distante daqui, mas lá se reflete uma questão grave dessa questão da Previdência, onde os aposentados estão com dificuldade de receber os seus proventos. E aqui, eu não quero aqui trazer uma notícia assim cabalística de que nós vamos ter esses problemas também, só que em se tratando da Previdência nós temos problemas, sim. O que nós precisamos é nos antecipar na busca de caminhos para resolver essa situação, já que nós temos aqui em Santa Catarina o IPREV, que era antigamente o IPESC, que cuidava também da parte da saúde e da Previdência. Ele se tornou IPREV a partir de 2008, por uma lei complementar número 412, onde houve uma segregação de regimes, em que os funcionários públicos que passaram a ingressar a partir de junho de 2008, eles são regidos pelo Fundo Previdenciário, onde a parte patronal e a parte laboral contribuem com uma parte todo mês, e que existe o dinheiro, que soma hoje uma massa de recursos por volta de 650 milhões de reais, que está sendo aplicado de acordo com o regramento estabelecido pelo Ministério da Previdência, pela CVM, no mercado financeiro, para poder fazer os rendimentos e dar conta pelos cálculos atuariais das aposentadorias desses servidores. E nós temos o fundo financeiro, que não existe essa massa de recursos, mas aí o Estado é responsável pelo aporte dos recursos para fazer frente a essas aposentadorias. E hoje o Estado já aporta cerca de 250 milhões de reais mês, o que dá uma soma de recursos por volta de 3 bilhões ano. E a perspectiva futura é de que esse valor vai chegar aí no seu pico de necessidade de aporte em torno de 4 bilhões e 400 milhões de reais. E aí é uma preocupação, sim, porque nós estamos aí numa fase em que há uma curva ascendente de necessidade de aporte de recursos, para depois começar a diminuir. Mas até lá é uma preocupação, sim, e nós temos que encontrar caminhos. Então nós estamos estudando já algumas alternativas. Uma delas quem sabe, a criação de um fundo imobiliário lastreado pelos imóveis pertencentes ao Estado, para tornar esses imóveis geradores de renda, o que seria vinculado para fazer uso exclusivo para o fundo financeiro, o que aliviaria o caixa do Tesouro, e que é uma solução possível. Além disso, nós apostamos que nessa parceria com a UDESC-ESAG, nós vamos realizar aí encontros, seminários, trazer pessoas com conhecimento e que militam e trabalham na área nos mais diversos lugares aqui do Brasil e do exterior, para a gente discutir isso e, quem sabe, encontrar caminhos de soluções com criatividade, para que a gente tenha a segurança de que todos os aposentados, funcionários públicos aposentados do Estado de Santa Catarina, tenham a garantia e a tranquilidade de poder contar e receber efetivamente os seus proventos em dia, como vem acontecendo até agora. Uma adequação na legislação, modificando o sistema previdenciário, também está dentro das hipóteses possíveis? Sem dúvida, é um assunto que já está em discussão na Câmara Federal e que vai chegar aqui. Aliás, já tem um grupo de estudos constituído pela Secretaria da Fazenda que está discutindo a questão da aposentadoria complementar,
através de um regime fechado e que vai implicar também alguma modificação na legislação que regula o sistema, que é a Lei Complementar 412. No âmbito interno do IPREV, nós também criamos uma comissão específica que está ultimando as propostas de necessidade de atualização da legislação, para que a partir daí a gente apresente ao governo do estado e um conjunto de ações que o grupo da Secretaria da Fazenda também vai propor, a gente poder fazer algumas modificações que se fazem necessárias. Professor Arnaldo, que ações, cite algumas ações que vão ser desenvolvidas através desse termo de acordo entre IPREV e o DESC-ESAG? Pois não, professor Enio. Dentro dessa perspectiva de aproximação com o IPREV, a ESAG e o DESC pode vislumbrar duas grandes vertentes ou dois grandes vetores. Um primeiro vetor, um primeiro caminho, poderá ou se vai buscar trabalhar questões de gestão, né? Contribuir um pouco mais para a melhoria dos processos internos do IPREV, através de um processo de planejamento estratégico. É uma demanda que o presidente já apresentou no ato da configuração do termo de compromisso, né, de cooperação. Há uma outra ação muito forte na questão do mapeamento de processos, e quando se está falando em planejamento estratégico e mapeamento de processo, está se traduzindo aqui numa ação de reflexão junto aos servidores do IPREV, né, fazer com que repensem esses processos, de que maneira pode-se melhorar o controle, o processo de transparência, de que diretrizes podem ser trabalhadas visando o benefício maior, que é uma boa prestação de serviço para o servidor público e melhorar o processo de comunicação. Então são pequenas ações, passo a passo, em conjunto, nada se faz sozinho, sempre as duas pontas têm que abraçar a ideia e puxar a corda para a mesma direção. E o segundo vetor diz respeito a questões de pesquisa propriamente dito. O IPREV, quando abre o espaço para a universidade pensar a respeito e pensar junto sobre a Previdência, internamente nós possuímos os grupos de pesquisa. Cada curso da ESAG hoje tem os seus grupos de pesquisa. De que maneira e que dados e que elementos a gente pode estar trabalhando e trazendo isso para a atividade de sala de aula e trabalhando isso com a troca entre professor e aluno. Dentro dessa perspectiva da ação de pesquisa, como já foi falado aqui, questões ligadas a trabalhar com especialistas da área. A possibilidade da universidade, a universidade é um centro de reflexão, na medida em que se traz especialistas, com parceria com os nossos professores, com os técnicos altamente especializados do IPREV. A junção desses saberes, desses conhecimentos, vai certamente gerar uma série de subprodutos. E aí, novamente, os grupos de pesquisa entram nesse caldeirão para poder dar os desdobramentos necessários. Uma coisa que também é uma demanda do Instituto e que também os grupos de pesquisa podem estar atuando forte, diz respeito ao levantamento de dados, né? Hoje, quem compõe o IPREV, qual é esse universo, qual é a característica desse público, desse servidor que está aposentado, que está em vias de aposentar, e conhecendo esses dados, trazendo esses dados para um universo acadêmico, você tem condições de cruzar uma série de variáveis. E ao cruzar essas variáveis, você pode estar gerando subprodutos e pode estar entendendo melhor o que o servidor está precisando de informação, de conhecimento sobre o ato que envolve a previdência, o ato que envolve a aposentadoria, e você está, então, movendo isso aí na direção de uma qualidade de vida melhor para o servidor. Professor Arnaldo, para contribuir, nós temos uma necessidade imediata já de realização de um censo dos
servidores públicos estaduais, ativos e inativos. Para quê? Para que a gente consiga ter uma massa de dados aí capaz de nos auxiliar para ter um cálculo atuarial mais adequado e mais exato do que efetivamente vai acontecer com a nossa previdência no futuro. E da mesma forma, nós temos a necessidade de fazer um recadastramento anual e que hoje, com as condições que estão estabelecidas, não está adequado. E nisso eu tenho certeza que nessa parceria nós vamos conseguir melhorar e trazer propostas concretas para ajudar muito nesses dois trabalhos pontuais. Renato Luiz Hinning, eu queria te fazer a última pergunta, o tempo do nosso programa está quase se esgotando. O senhor já falou dos desafios. O desafio básico me parece que é a questão de caixa, realmente, mais despesa do que receita, principalmente numa visão de futuro. Mesmo assim, o senhor está otimista com relação às perspectivas do que se pode fazer nos próximos anos para equacionar essa questão do IPREV? Sem dúvida, eu acho que nós temos aí caminhos, né? O que nós precisamos é debater o assunto, trazer para discussão e contar com pessoas especializadas no assunto para a gente encontrar os caminhos. Mas para isso a gente precisa ter informações, precisa ter dados. E é nisso que eu aposto nessa parceria com o Udesc-ESAG, além da questão da melhoria na gestão. Esse redesenho de processos vai contribuir muito para a transparência, para a agilização dos processos, para a automatização dos procedimentos. O planejamento estratégico também, nessa soma aí, vai trazer melhoria na gestão, e isso tudo vai adquirindo assim um certo grau de confiança de que as coisas são possíveis de serem melhoradas e que a gente também vai investir muito na comunicação com os nossos segurados para mantê-los informados do que efetivamente está acontecendo e assim gerar uma tranquilidade de que está sendo feito um trabalho de parceria, de soma de esforços, para trazer justamente essa tranquilidade ao servidor e que o Estado tenha condições de bancar e honrar com seus compromissos junto aos aposentados. Discutimos no programa de hoje o termo de cooperação entre Udesc-ESAG e IPREV, com a participação de Renato Luiz Hinning, que é o atual presidente do IPREV, foi deputado estadual, secretário aqui do estado de Santa Catarina. Muito obrigado, Renato. Esperamos que tudo dê certo no IPREV e na vida política catarinense e brasileira. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui falando aos ouvintes da Rádio Udesc e dizer que estamos no IPREV aí abertos e otimistas no sentido de realizar um bom trabalho e apostando nessa parceria. E obrigado pelo espaço, parabéns pelo trabalho que a Udesc-ESAG realiza. Muito obrigado ao professor Arnaldo José de Lima, diretor-geral da ESAG. Parabéns por esse acordo, professor Arnaldo. Nós agradecemos a oportunidade, mais uma vez usando esse espaço da universidade para fazer chegar aos nossos ouvintes as ações que estão sendo desenvolvidas ao longo do semestre. Professor Enio, Felipe, doutor Renato, muito obrigado pela presença e estamos aqui à disposição sempre de portas abertas para esse tipo de interação. Agradecemos aos ouvintes e o nosso programa volta semana que vem neste mesmo horário. Bom dia. Nas Entrelinhas, iniciativa do curso de Administração Pública da Udesc-ESAG, Universidade do Estado de Santa Catarina.